Segundo dados do Sebrae, no Brasil, há cerca de 10,3 milhões de mulheres que se encontram à frente do seu próprio negócio. Quando pensamos em empreendedorismo feminino, logo nos vem a imagem de mulheres executivas, cheias de glamour e de salto alto. Essa ideia não foi diferente com Águida Oliver. A ex-bancária era apaixonada pelo mundo empresarial e sempre visando ter o próprio negócio, até pensou na possibilidade de abrir uma loja de roupas. Foi quando uma recorrência de decepções na prestação de serviços com o seu carro a fez ter uma outra ideia: abrir uma oficina mecânica com especialidade no atendimento ao público feminino. Eu sou a Águida Oliver, tenho 42 anos. E sou a proprietária da Meu Mecânico, a oficina mecânica da mulher. Seja com eletricistas, reformas ou problemas no encanamento, que mulher nunca se sentiu passada para trás quando procurou por serviços que eram dominados pelos homens? E para algumas, ainda é um grande dilema saber se de fato estes serviços estão sendo prestados ou cobrados de forma correta. Eu sempre cumpri metas, eu sempre fui muito boa de vendas. Eu sempre gostei muito de atendimento ao cliente, de conversar com as pessoas. Eu comecei a perceber que era uma paixão muito grande e que se eu conseguia vender para outras pessoas, se eu conseguia vender para empresas, por que não vender para mim? E aí eu percebi realmente que tinha esse feeling assim para ter meu próprio negócio. Só não sabia o quê. Queria montar, queria empreender, mas não sabia em quê. E pensei muito em empreender com roupas, mas aí eu pensava muito, roupas, eu tenho 2 concorrentes muito fortes. Ou eu vendo roupa muito barata e vou concorrer muito com a feira, ou eu vendo roupa cara e vou concorrer com o shopping, e eu acho que isso também não era uma logística para mim. Eu não me via inovando nisso, sabe? E eu procurava algo realmente para inovar. Eu pensava uma coisa, eu não quero mexer, eu não quero empreender em algo que todo mundo tem, que é igual para todo mundo. Eu não quero ser igual a todo mundo. Tem que ser algo que seja um pouquinho diferente. Eu sempre pensava nessas coisas, tem que ser diferente. E aí foi uma frustração que aconteceu na minha vida, de etapas, de coisas que vinham acontecendo, que me levou mesmo para a oficina mecânica. Desde que eu comprei meu primeiro carro, eu não entendia nada de carro, mas eu já era muito independente, eu já trocava o chuveiro da minha casa, eu era sozinha, não tinha ninguém por mim. Então era eu que, como meu pai dizia, do amanhecer ao dormir, tem que ser você. Então, eu me vi dependente de outra pessoa para ter que arrumar o meu carro, sendo que todas as outras áreas da minha vida eu era muito independente. Então eu senti muito essa necessidade. E ir em oficina, primeiro que eu não sabia que carro tinha que ter manutenção. Eu achava que carro era igual bicicleta. Você comprava, pedalava e era feliz. Pronto. E aí meus amigos falaram: Águida, leva seu carro na oficina, precisa fazer uma manutenção, fazer revisão. E a primeira oficina que eu vi aberta, entrei, me deparei já com aqueles pôsteres de mulher pelada de calendário, né? Muita sujeira no chão, não tinha um lugar agradável para eu poder sentar e esperar meu carro ser realizado a mecânica, a revisão. Não tinha um mecânico ali para me explicar de uma forma que eu entendesse. Quando eu, curiosamente, queria saber o que estava acontecendo no meu carro, eles falavam com palavras muito técnicas que eu não entendia, palavras do carro que eu não sabia o que era. Então falasse se aquilo ali era perigoso ou não, para mim era do mesmo tamanho. Eu não sabia se eu realmente precisava trocar aquela peça. Por que eu tinha que trocar aquela peça? Sendo que eu não estava vendo nenhum sintoma. Ou, ao contrário, eu estava vendo um sintoma no meu carro apresentava uma falha e aquilo que o mecânico estava falando ia resolver meu problema, eu não sabia, sabe? E às vezes até aquela pergunta, isso aí vai resolver meu problema? Até o jeito dele responder, eu não entendia se ia resolver. Então eu ficava muito
nesse parâmetro. E eu pensava, gente, não é possível. Eu estudo, faço faculdade, estou fazendo Sistema de Informação, que é um curso bem masculino. Nós éramos 3 mulheres dentro de uma sala de 40 alunos. Tinha informação, eu sabia pesquisar, eu sabia com quem conversar. E mesmo assim eu não entendia o que estava sendo feito no meu carro, está errado. Não é por aí. E todo mundo que eu conversava, com todas as mulheres que eu conversava, com todos os homens que eu conversava, eram as mesmas respostas. Mulher não leva carro em oficina. Isso é coisa de homem. Pede alguém para levar, pede seu esposo, pede seu marido, pede seu filho, pede seu pai, seu sogro, mas nunca você, mulher, tá errado. Então eu pensava, tá errado, não é assim. E aí eu falei, gente, eu vou montar uma oficina mecânica para mulheres. Pronto, encontrei a solução. Na prática não era tão simples. Já a mãe, Águida, precisava de coragem para deixar o emprego estável e correr atrás de empreender, que por si só já é um grande desafio. Além disso, precisou voltar a estudar, tanto a parte técnica e prática da mecânica, como a parte de gerir uma empresa, concluindo assim sua segunda graduação em gestão empresarial. Nunca tive paixão por carro, pela área. Nunca me vi aqui onde eu tô. Nunca me vi ensinando mulheres a cuidar de carro. Nasceu, foi uma paixão que nasceu. Eu não tinha ninguém que empreendesse na minha família, não tinha ninguém que tinha esse sonho. E surgiu, foi uma ideia realmente assim que surgiu. Mas desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que eu tive com o carro, de ir para o manual, que foi o meu primeiro contato, assim, vou aprender sobre carros. Fui para o manual. E quando eu me deparei com o manual do meu carro, eu vi que ele explicava muita coisa que muita gente precisava saber, mas só estava ali guardado, dentro de um albinho, dentro de um porta-luva. De vez em quando em porta-luvas, porque até hoje nem no porta-luva eles ficam. Fica na gaveta em casa. Eu sempre fui muito controlada financeiramente. Eu sempre tive uma reserva. Eu sempre pensei muito no amanhã. Desde que eu comecei a lidar com dinheiro, com 13 anos de idade, eu sempre tive esse cuidado financeiro. E casei. E a pessoa com quem eu casei, ele também pensa como eu penso, assim, de reserva financeira, de ter um cuidado do dia de amanhã. A gente tem o mesmo pensamento, sabe? E falei pra ele que eu queria empreender, que eu queria montar uma oficina para mulheres. E ele foi uma dessas primeiras pessoas também que me falou que lugar de mulher não é na oficina. Até porque eu era bancária e sair do banco para montar uma oficina mecânica, nada a ver. Até eu hoje, assim, eu fico lembrando, gente, onde que eu tava com a ideia de sair de um banco para ir montar uma oficina? É coisa de doido mesmo. Não é normal uma pessoa pensar assim. Mas eu tinha os meus motivos, né? E esse cuidado financeiro, esse cuidado de não perder o pouco que a gente tinha, foi onde eu procurei o Sebrae. Que inclusive a ideia veio do meu esposo. Ele falou, amor, já que você quer tanto isso, já que você quer empreender, então procura o Sebrae. Se eles apoiarem a sua ideia, a gente segue. Se não, você desiste e continua com sua carreira. Tá bom. E assim eu fui. Coloquei um caderninho debaixo do braço, fui à procura do Sebrae, tive uma resposta muito bacana, assim, de que empreender realmente valia a pena, mas a gente precisava viabilizar o negócio. E tudo que o Sebrae tracejou naquela época, em 2008, eu fiz. Eu já tinha concluído o meu curso de Sistemas de Informação, que é a minha primeira graduação. Quando eu procurei o Sebrae falou muito de gestão, de recursos humanos,
né? De lidar com pessoas. Tudo isso eu já tinha uma carga muito grande das empresas que eu trabalhei. Então eu já tinha uma carga disso. Eu já tinha um conhecimento e muito treinamento sobre isso. Só que aí eu entrei em uma outra faculdade, que é a minha segunda formação, e formei em gestão empresarial. E fiz meu plano de negócio, que foi a oficina. O meu plano de negócio, o meu TCC foi a oficina. E estudei todo esse tempo fazendo esse TCC junto com o Sebrae. Então eu fazia curso e fazia também o Sebrae. E 2010 foi onde abriu a minha mecânica. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, em 2022, as mulheres representavam 34% dos empreendedores do país, tornando o Brasil o 7º país em ranking mundial de empreendedorismo feminino. Mas é importante ressaltar que nem tudo ligado a ser dona de uma empresa pode ser romantizado. E apesar de muitas mulheres terem o sonho do próprio negócio, uma parte considerável delas começam a empreender por necessidade. A pesquisa, na verdade, aponta que o principal aumento, né, no empreendedorismo são mulheres que empreenderam por necessidade, né? Então elas encontram no empreendedorismo a oportunidade para ganhar dinheiro. Geralmente porque elas entraram na maternidade, né, e aí querem se desvencilhar, querem ter mais tempo para cuidar do filho, e aí acabam optando pelo empreendedorismo, que dá um pouco mais de flexibilidade e autonomia. Vão com essa esperança, né? Então é o principal dado que a gente observa. Durante a pandemia, a gente percebe nessa pesquisa 2 dados bem interessantes, né? Que teve um aumento de mulheres empreendendo, né? Então a gente teve muitas mulheres que tiveram que trabalhar de casa e, né, cuidarem numa rotina muito mais intensa dos seus filhos, né? E aí descobriram também que era possível, né, empreender, começaram até a estudar mais e encontraram no empreendedorismo uma forma de sair da onde estavam. Mas um fator interessante que a gente observa também nessa pesquisa é que durante os anos de 2021, 2022, nós tivemos um aumento de 30% de mulheres empregadoras, ou seja, elas, enquanto os homens tiveram um aumento de cerca de 8%. Então, e a gente vê constatado de que realmente as mulheres passaram a empreender mais. Um outro dado interessante é que as mulheres costumam empregar outras mulheres, porque entendem quais são as necessidades, as dificuldades, né, encontradas aí no mercado de trabalho e também no ambiente, e acabam também incentivando aí outros aspectos da economia, né, e do emprego, né, das condições de emprego. Com um plano em mãos, surgiu o segundo desafio de Águida: encontrar mulheres que pudessem atuar na área de mecânica para trabalhar com ela. A ideia inicial era ter um quadro de funcionários 100% feminino, mas não foi possível encontrar muitas profissionais na área. Fiz curso de mecânica no Senai. No Senai também eu era a única mulher dentro de uma sala de 20 homens, fazendo mecânica, com muitas piadinhas. E procurei dentro do Senai mulheres para trabalhar comigo. Tinha mulher lá fazendo curso? Tinha, mas já era para trabalhar na autorizada. E o engraçado é que nessa época que eu procurei, tinha mulher fazendo curso de mecânica, mas não era para trabalhar como mecânica, era para trabalhar no atendimento. Só que ela precisava ter noção de mecânica, entendeu? Não era para ela colocar a mão na massa, não era para ela ser mecânica, não era para ela dar diagnóstico. Não, é porque ela só precisava do conhecimento. Hoje eu tenho a Sheila, que já está comigo há mais de 10 anos na oficina, e fui eu que treinei. Na época, ela tinha a vontade de aprender. Eu tinha vontade de ensinar. Está comigo há 10 anos, é uma mecânica de mão cheia, sabe muito, é uma pioneira também, assim, de mecânica. Foi muito complicado, assim, na época. Eu tive mecânicos, por exemplo, que tirou a camiseta, porque eu fiz um uniforme rosa na época, tirou a camiseta. Não, ele nem vestiu a camiseta. Ele já me entregou e falou: Águida, não vou vestir isso daqui.
isso aqui não é roupa de homem. Contrata outro mecânico e foi-se embora. Fiquei sozinha. Deus, eu e a oficina. Na época, eu só tinha ele de mecânico. A oficina era muito pequena, eu era ajudante dele. Eu tinha feito o curso no Senai e trabalhava dentro da minha oficina como ajudante de mecânico, entendeu? Para eu pegar ali a parte prática mesmo. Então, eu precisava de ajudar o mecânico e fiquei sozinha. Foi na época que eu mais coloquei a mão na massa e foi na época que eu realmente falei, eu preciso de pessoas que pensam como eu. Foi onde eu comecei a trabalhar mais a parte de contratar pessoas que gostam de pessoas antes de gostar de carro. E hoje eu tenho uma equipe assim já bem consolidada, com seus defeitos, mas já estão comigo aí há 10 anos. O mecânico que está comigo está há 10, 12 anos. Para mim foi um grande presente, né? Eu pedi uma oportunidade na época, ela me deu essa oportunidade e a gente se tornou uma grande família. Então eu me sinto muito feliz e, como é que se diz a palavra? Realizada, né? Como mulher, trabalhar numa profissão tão masculina e ter o respeito hoje das pessoas, né? Então eu me sinto muito feliz de estar aqui. Eu trabalho com muito amor hoje, a gente fez muitos amigos, né? Os clientes se tornam amigos da gente, então é prazeroso. Hoje eu tenho meu filho trabalhando comigo. Quando eu entrei aqui, esse mais velho, ele tinha 9 anos, agora ele está com 19. Então hoje eu tenho o prazer de ensinar para ele, entendeu? Ele se orgulhava de mim e hoje eu me orgulho de ver meu filho aprendendo, entendeu? E sendo até melhor que eu admiro muito. A Águida, além de chefe, né, é minha tia, minha madrinha, é família. A gente fala aqui que ela é uma mãezona, porque ela realmente é. E ela é uma chefe excepcional, acho que não sei nem se encontra uma chefe dessa em outro lugar. Ela é muito parceira, compreende, às vezes a gente tem alguma coisa para resolver dentro do nosso horário de trabalho, ela é super solista, entende. Então, assim, ela como chefe é muito boa, sem nem o que reclamar. E por falar em família, a ideia pegou a todos de surpresa. Chegou a ouvir várias vezes que oficina mecânica não era lugar de mulher. Minha família ficou muito surpresa quando eu falei de abrir oficina mecânica, assim. Até porque ninguém queria que eu desistisse do banco, né? Então, tinha esse receio de que se ia realmente dar certo ou não, se isso era um negócio bacana. E eu sempre escutei que lugar de mulher não era em oficina mecânica. Eu sempre escutei isso, tanto na parte da minha família como amigos. Eu sempre tive essa resistência, sabe? Então, o medo que eu tinha, às vezes alimentava bastante, mas também me alimentava muito aquela esperança de que eu podia mudar alguma coisa. O momento que eu recebi maior apoio foi quando eu estava mais próxima, mais dentro do Sebrae, fazendo muitos cursos e fazendo pesquisa. Eu acho que essa época, assim, de fazer pesquisa, foi a época que eles entenderam que realmente eu ia fazer o negócio acontecer e que eu ia montar a oficina. Eu acho que foi onde eu tive um apoio maior. Eu achava que aquilo não era serviço para ela, sabe? Eu estranhei muito quando ela falou isso. Inclusive, falei para ela, minha filha, isso não é serviço para você, não vai dar certo. Minha filha pensa muito, porque é um serviço muito grosseiro, né? Vou falar a palavra assim, muito grosseiro, muito pesado. Então, eu não acredito que esse serviço, que você vai em frente. Eu tinha medo que ela começasse e não continuasse, sabe? Eu fui muito contra na época. Eu falei, gente, mas como assim? Regis, lá do banco, vim para uma oficina mecânica, eu não entendi, né? Mas ela tem os negócios dela e tudo. Eu falei, então vai. E eu lembrei, na época, teve uma época que minha mãe me podou do que eu queria ser, né? E aí eu lembrei disso, eu falei, mas a gente não pode podar os filhos da gente
ou as pessoas do que elas querem ser, porque quem sabe que é melhor para elas são elas mesmas. Às vezes a gente que é mãe, é irmã, é parente, isso é melhor para você, por que você não faz isso? Mas é a gente que acha, né? Agora, quem tem que achar, quem tem que querer é a própria pessoa. Eu comecei a trabalhar com ela sem acreditar, na verdade, e fomos tocando, e no passar do dia ela foi provando que realmente as coisas eram diferentes. Ela sempre foi super surpreendente, né? Com as atividades delas, coisas diferentes. Chamava a gente para fazer de tal forma e falava, Wagner, não vai dar certo, vai, Wagner. E a gente sem acreditar fazia e realmente dava certo. Até hoje, tudo corre perfeito. Eu não gostei não. Lugar de oficina é lugar de homem, não era lugar de mulher. Aí ela conversou, insistiu mais um pouco e mais um pouquinho. Aí acabei que eu pedi para ela procurar o Sebrae. Eu já conhecia o trabalho do Sebrae, já tinha escutado falar e pedi para ela procurar o Sebrae. E assim ela fez. Ela foi no Sebrae e no mesmo dia ela voltou super contente, aonde o Sebrae aprovou a ideia dela de uma oficina para mulheres. E aí então a gente começou a procurar um lugar para montar uma oficina. Mas com foco e determinação, ela mostrou que sua ideia pioneira poderia se tornar um sucesso. E hoje é um grande orgulho e inspiração para todos. Graças a Deus, hoje ela não tem o que reclamar. Ela tem só que agradecer, né? E eu também. Até hoje eu penso assim, meu Deus, a gente nunca deve tirar um filho daquilo que ele quer ser, né? Então, como ela sempre foi assim, muito controlada em todos os sentidos, a gente falou, qualquer coisa que ela for pegar, ela vai sair lá na frente. Ela vai se dar bem. E foi o que aconteceu. Tenho muito orgulho dela. Ela hoje, né, passou por uma situação muito complicada, como todo comerciante, como toda empresa, mas ela não desistiu e hoje ela vive muito bem, ela ajuda as pessoas, ela é palestrante, ela me ajuda, né? Eu até me formei em palestrante agora há pouco tempo, me inspirando nela, porque ela me inspira, né? Eu sempre falo que ela é minha inspiração. Olha que chique, minha irmã, eu me inspirar na minha irmã, isso não é para qualquer um não, né? Isso não é para qualquer família, você se inspirar na sua irmã. Ainda é bem mais nova do que eu como filho mais velho, eu que sempre mandei em tudo, né? Eu que fazia isso, aquilo para ela quando pequena. Hoje as coisas mudaram, né? São ela que dá as ordens. A Águida é tranquila, muito sábia e não temos medo de nada, pode vir em qualquer serviço, é tranquilo. Eu fui me convencer ao longo do tempo da oficina, porque querendo ou não foi uma quebra de paradigma para mim. Porque para mim eu nunca imaginei uma oficina para mulheres, nunca tinha imaginado isso. Então ao longo do tempo, com a ideia dela de colocar as paredes rosas, pintar a oficina de rosa, então para mim foi ao longo do tempo, ela foi me convencendo, mostrando que lugar a mulher pode estar onde ela quiser. Ela é forte e assim ela foi me mostrando que realmente ela conseguia e conseguiu. O esforço que ela tem, o trabalho que ela tem dentro da oficina, ela é enorme. Então, como eu acompanho isso de perto, eu sei o quanto é difícil, o quanto ela se dedica e o quanto ela ama isso aqui. No dia que tem grande movimento aqui, é o dia que ela mais chega empolgada em casa. Então, realmente ela está no lugar certo. Cerca de 52% das empreendedoras do Brasil são mães e, assim como elas, Águida precisa conciliar esta jornada dupla entre a maternidade e ser uma mulher de negócios. É um gerenciamento. Eu acho que nós mães empreendemos e não sabemos, porque a gente já empreende dentro de casa. É um negócio. Uma casa, uma família, ter filhos, marido... É um empreendimento, é um negócio, é uma empresa. A gente é que não se toca, a gente é que não encara isso como empresa, mas é. A gente deveria receber isso, mas é. E é planejamento mesmo, tem que ter hora para tudo, hora para estudar, tem que ter hora para acordar, para ir para a escola, tem a hora do lazer, tem o tempo de viajar, o tempo só deles, tem o tempo de brincar. Então, realmente tem que ter esse planejamento. E eu sei lidar, eu sei dividir as coisas assim realmente por etapas, sabe? Tenho aquele momento de não fazer nada, eu tenho esse momento. Adoro ficar sem fazer nada. E é planejamento mesmo. Eu sinto orgulho, assim, porque eu sei como que é a luta dela, como que é a luta diária, o que ela passa aqui,
como que é a briga, como que ela luta aqui todo dia. Como que tem dias que ela chega em casa, ela chega exausta. Assim, a gente fica triste, né? Mas por um lado a gente fica feliz de saber que isso aqui tá dando certo, que isso aqui tá fluindo. Assim como quando eu chego da escola, isso aqui tá cheio de carro, tem carro ali, tem carro ali. Eu fico com o coração cheio, sabe? Eu fico muito orgulhoso. Eu gosto que ela seja mecânica. E você já foi lá na oficina da mamãe? Já. E o que você achou? Eu achei legal. Tem vezes que ela coloca lá um tapete de carrinho e eu fico lá. Ela relembra que, como em todo negócio, o planejamento financeiro é essencial. E teve uma prova disso durante a pandemia, quando os atendimentos na oficina caíram consideravelmente. E ela só não ficou numa situação pior porque guardou uma reserva de alguns meses. O controle financeiro, ele deve existir. E a gente tem que saber separar muito bem o que é empresa, o que é a pessoa física. A empresa, ela é uma pessoa também. E ela é uma pessoa muito exigente. Ela é uma pessoa muito cara. Independente do tamanho do seu negócio, ela vai ser cara. Ela pode não ser cara para quem tem muito, quem tem milhões de dinheiro, mas ela é cara para aquela pessoa que está empreendendo, para aquela pessoa que está apostando ali. Então você tem que ter um controle financeiro sim, porque às vezes a gente vê um dinheirinho entrando, um dinheirinho extra entrando, que poderia me dar um carro novo, por exemplo. Mas será que eu posso comprar um carro novo? Se eu comprar o carro novo, isso vai fazer falta na minha empresa? Porque a minha empresa depende daquele dinheiro. É como a gente, como pessoa física mesmo. Eu conheço várias pessoas que ganham muito dinheiro, pegam dinheiro emprestado de quem ganha pouco dinheiro. Acontece. Isso é o quê? É porque um tem muito dinheiro e o outro tem pouco dinheiro? Não. Isso se chama controle financeiro. Você vê muitas pessoas que ganham razoavelmente bem e que não vivem tão bem. E você conhece também aquelas pessoas que não ganham bem. Cara, e a pessoa vive tão bem, não é? E as empresas funcionam da mesma forma. Você vê empresas muito grandes fechando e você vê muitas empresas pequenininhas crescendo. Qual a diferença delas duas? Controle financeiro. Não importa o quanto você ganha, o que importa é o que você faz com o que você ganha. Então eu acho que o controle financeiro, ela faz toda a diferença na vida da pessoa física e na pessoa jurídica também. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter uma reserva. Passamos agora por uma pandemia, vimos várias empresas fechar. Eu vi cliente meu fechando portas de empresa aonde era o sustento de toda a família. Então assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande. A meu mecânico conseguiu passar pela pandemia porque tinha uma reserva financeira, porque senão a gente tinha fechado sim. As pessoas pararam de sair de casa, as pessoas pararam de fazer revisão no carro, as pessoas pararam de trocar o óleo do carro. Então assim, a gente teve dias de passar 3, 4 dias na oficina de não atender um veículo sequer. Mas aquele dia ali eu tinha um custo muito alto. E por que eu consegui passar por aquilo? Foi fácil? Não foi fácil. Quase estive fechando. E por que eu estive quase fechando? Porque a reserva que eu tinha foi toda embora. Eu acabei com toda a reserva que eu tinha. Eu me vi no 0 a 0. Eu não queria vir para o negativo. O 0 a 0 para mim era o máximo que eu podia chegar. No negativo eu não podia. Então eu estive quase fechando. Mas graças a Deus a gente conseguiu se reerguer. Nossos clientes fidelizados não deixaram que a gente fechasse. E isso aconteceu para que a meu mecânico não fechasse. Mas eu precisei desistir de vários sonhos pessoais para que isso não acontecesse com a empresa. Porque a reserva que a Águida tinha foi embora também, tive que colocar na jogada. Então, o controle financeiro faz muita diferença sim. Apesar das dificuldades, Águida colheu frutos nestes 13 anos de trabalho. O meu mecânico se tornou um sucesso, atendendo cerca de 20 clientes diários, sendo 70% público feminino. Em 2020,
Águida ficou entre as 10 finalistas do prêmio Empretec Woman in Business, um prêmio da ONU que reconhece o trabalho de mulheres empreendedoras. Uma conquista até então inédita para o país. E a gente tem um público também muito grande que veio junto com esse público feminino, que é o LGBT, que a gente também tem conquistado bastante. E a terceira idade, que é uma área que eu sou apaixonada, que eu amo e que veio junto, assim, por conta do nosso cuidado com a mulher. O Prêmio Empretec foi a cereja do bolo, né? Assim, foi uma indicação que a ONU fez, que nos encheu de orgulho, que mostrou pra gente que a gente estava no caminho certo. Ser indicado pela ONU já é algo muito grandioso, e quando você se depara em ficar entre as 10 finalistas do mundo inteiro, é de realmente falar assim, eu estou no caminho certo, o meu negócio faz a diferença, eu realmente sei empreender. Isso é muito bacana, tanto para mim, é um orgulho muito grande para mim, e é um orgulho para quem está na nossa equipe, para quem está trabalhando, e para os nossos clientes também. Os clientes sentem-se orgulhosos de dizer, eu arrumo meu carro nessa oficina, eu sou cliente dela, eu sou cliente deles. É muito gratificante, assim, não só para mim, mas para todo mundo que está envolvido. Até porque ninguém chega no topo sozinho. A gente precisa do apoio de outras pessoas, uma equipe muito bem formada, profissionais muito bem qualificados e pessoas que pensam na mesma ideia, com o mesmo propósito, caminhando junto. E isso é o que faz o sucesso da Meu Mecânico. O Prêmio Empretec, ele na verdade desencadeia de um curso, né, de uma metodologia que foi desenvolvida pela ONU, né, que é o curso Empretec, dura 30 horas, né, então é um curso imersivo, tem todo o processo de seleção, né, então a pessoa só faz uma vez na vida, né, ela não tem como refazer o Empretec, porque durante o curso a pessoa trabalha as características do comportamento empreendedor. E aí essas características elas foram decididas com base num estudo que a ONU fez, né, que considerou os principais desafios de empreendedores de países subdesenvolvidos para entenderem como é que esses empreendedores conseguiam sobreviver num ambiente tão difícil. E aí o curso vai trabalhar cada uma dessas questões. E aí ele tem, por ser um curso voltado para adultos, ele tem uma metodologia que valida cada uma das instruções que são dadas. Então a pessoa precisa realmente colocar em prática aquilo que está sendo dito durante o curso, né? E aí isso, no caso do prêmio, né, é acompanhado depois. Então essas pessoas, essas mulheres, né, a gente tem ali, no caso do Brasil, né, 40 mulheres que participam, né, do prêmio. A gente chegou na última edição, é um prêmio bianual, né, então não acontece todo ano. E aí essas mulheres, elas assim que saem do curso, elas tendem a praticar isso dentro dos seus negócios, né, a metodologia que foi ensinada em sala, né, e aí aplicando isso elas usam no momento que elas preenchem os questionários, né. Depois esses questionários são avaliados, né, para aí sim a gente chegar nas 6 finalistas que vão participar de uma edição que acontece fora do Brasil, né, para avaliar as mulheres do mundo, né, as 10 mulheres que se destacaram aí no prêmio. É importante destacar aí, né, que tem todos esses aspectos aí comportamentais, né, de resiliência, né, a gente está falando de trabalhar em cima de oportunidades, né, em aspectos de inovação. Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, nas mulheres é trabalhar, e aí falando também de outras questões que a gente até observou na pesquisa, a mulher em geral, né, brasileira, a gente está falando de 87% que empreende sozinha. Então, se ela não trabalhar, por exemplo, uma das características que é a rede de contatos, né, não buscar apoio, não dividir tarefas, ela vai ter problemas lá na frente. Então, isso tudo é observado aí, se ela passou a desenvolver, se ela construiu isso, se ela alimentou, se ela se reconectou, né? E aí tem os outros comportamentos também que são observados aí.
A participação no prêmio deu uma motivação maior e buscando sempre inovar, Águida começou a fazer eventos periódicos para as clientes, onde além de encontros especiais, oferece palestras sobre mecânica, sexualidade e saúde feminina. Tinha a TPM, que a gente dava muitas dicas, só que a TPM, que era terça para mulheres, começou a ser na quarta, na quinta, na sexta. Então todos os dias eu estava ali, parando de fazer qualquer coisa do meu trabalho para ensinar as mulheres, donas dos seus carros, para cuidar do veículo. E isso eu faço até hoje e faço com muito amor. Eu amo quando chega uma proprietária de veículo que quer entender sobre o que está sendo feito no carro dela, que não são todas que querem, não são todas que querem saber o que está sendo feito. Tem mulheres, tem homens também que chegam lá e falam, só quero que resolva o meu problema e entrega a chave para a gente. Já tem esse outro perfil de cliente que quer saber a fundo o que está sendo feito, o que está acontecendo, por que acontece, de onde vem esse barulho, o que causa esse barulho. Tem essas pessoas. E quando chegam essas pessoas que querem realmente aprender, eu estou ali. Eu gosto de ensinar, eu gosto de explicar e é muito gratificante quando o cliente entende o que está sendo feito de verdade, quando ele entende pelo que ele está pagando. Isso é muito bom. Na verdade, as duas últimas vezes que eu levei, eu tinha levado em um e ele tinha condenado o motor. E aí eu não senti confiança, falei, não tá certo, porque eu já tinha feito o motor antes. Aí fui e levei em outro. E ele falou a mesma coisa e até piorou a situação do carro. Aí eu fiquei muito nervosa, porque eu uso o carro para eu ganhar dinheiro, mesmo ele sendo um carro muito antigo. E aí foi que eu vi na televisão a propaganda que estava passando de uma campanha da Águida. Aí eu falei, não, eu vou lá, porque é próximo da minha casa. E aí eu trouxe o carro aqui, eu liguei antes. Aí ela falou, não, traz o carro aqui que a gente vai fazer uma avaliação sem compromisso nenhum, né? Aí eu trouxe. E foi que ela verificou o carro e não falou que era as mesmas condições que os outros mecânicos tinham falado. Pelo contrário, ela falou que o defeito do carro não era lá essas coisas, que dava pra gente arrumar. E aí eu senti confiança, deixei, o carro foi arrumado e tô com ela até hoje por conta disso. Quando eu ainda era casada, né, trouxe meu carro aqui, a gente se conheceu também através de uma outra cliente, que é nutricionista, a gente trocou um papo através disso e eu tava precisando arrumar meu carro. Foi quando ela falou que era mecânica, né, então eu trouxe o carro aqui e de lá pra cá não tenho levado em outras mecânicas, só na minha mecânica mesmo. Fora ela ser um exemplo pra gente, né, de profissional, virou uma amiga, porque a Águida vê a minha correria, eu alugo brinquedo para festa infantil e ela sabe que eu dependo do carro para poder atender os clientes. E, exemplo, hoje mesmo meu carro, eu vim buscar o meu carro hoje e tinha feito a manutenção que tinha que ser feita e ela ainda mandou lavar o carro. O carro estava sem lavar há muito tempo porque eu tô de licença maternidade e desde quando eu fui ganhar neném que eu não pegava no carro. Então o carro estava muito sujo e eu nem sabia como que eu ia levar o carro para arrumar, para lavar. E aí o carro estava lavado. É um diferencial, assim, é uma mulher que entende a outra mulher. Nós mulheres, quando somos sozinhas, não temos marido, né? Então a gente fica meio receoso de levar em mecânica justamente pela fama que mecânicos enganam as mulheres para as mulheres não saberem, né? Nada de carro. E aqui na Meu Mecânico eu tenho plena confiança justamente por isso, porque elas são comprometidas, né, com o cliente e realmente arrumam o que tem que arrumar. Inclusive eu já trouxe aqui pensando que era uma coisa, ela falou, não é isso, você entende? Poderia ter passado para trás? Poderia, mas não, ela foi muito clara, foi muito honesta. E de lá para cá, assim, não tenho confiança em outra pessoa, a não ser ela. Mas nem só de público feminino sobrevive a Meu Mecânico. O trabalho bem feito e a cordialidade também caiu nas graças dos homens. Como eu tenho um apoio muito forte do Sebrae, então hoje essa resistência é menor, mas a gente já teve resistência muito grande, de ouvir da gente que mulher não entende nada de carro, que a gente está ali só para marketing. Esse tá ali só para marketing, até hoje a gente escuta, mas a gente precisa não absorver muitas coisas que vêm aos nossos ouvidos, né? Já aconteceu de chegar e falar assim, eu quero ver se mulher realmente faz o serviço aqui ou se é só propaganda, né?
E teve aqueles outros de falar assim, você sabe pelo menos dirigir? É muito chato escutar muitas coisas, né? E a gente ali como empresa, você tem que saber lidar com várias dessas informações. Até porque às vezes a gente responde e a pessoa escuta o que ela quer escutar, não é o que você falou. Então a gente tem que ter também um cuidado muito grande com isso. Deixa a pessoa falar o que ela quiser falar. Eu sei o meu trabalho, eu sei do que eu sou capaz e eu vou fazer. Se você me dá a oportunidade, o seu carro, quem vai arrumar sou eu. Eu acredito que nesses 13 anos aí que a gente tá na oficina, tá trabalhando, né? Apesar da grande quantidade de mulheres, os clientes homens que a gente tem confiam muito no nosso trabalho, né? E querendo ou não, conversam ali com outros homens e acabam divulgando o nosso serviço. Então eu acho que em 13 anos a gente conseguiu sim tirar um pouco desse preconceito que existe, né? Porque querendo ou não, por mais que a gente não perceba que ainda existe. Então eu acho que a gente conseguiu captar assim um pouco do sexo masculino com o nosso serviço. Realizada profissionalmente e inspirando outras mulheres, Águida não se imagina em outro ramo. Não me vejo fora da oficina. Eu me vejo fora da oficina sim. Eu me aposentei, tô na praia, tomando uma água de coco, ligando para as oficinas. Me vejo assim, mas na área de oficina eu vou estar assim. Só cuidando delas, entendeu? Saindo delas, não. E sem fugir do foco, Águida tem se aventurado como palestrante, ajudando outras mulheres que querem empreender, mas ainda têm medo de dar o primeiro passo. Eu comecei a dar palestras quando eu ganhei um prêmio do Sebrae, que foi ali em 2012. Em 2012, eu ganhei um prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Também fui a primeira mulher em Brasília a ganhar esse prêmio pelo Sebrae. Foi um prêmio nacional. O Sebrae de Brasília nunca tinha ganhado esse prêmio em nível nacional e eu ganhei ele. E fui para a Alemanha de premiação, ganhei uma viagem internacional para a Europa. Cheguei a visitar a maior feira automobilística do mundo, que acontece em Frankfurt. E isso foi em 2013, essa viagem foi em 2013. Então estava bem no comecinho. Então imagina o quanto isso alimentou todos aqueles sonhos que eu tinha. Para quem vinha de banco, um dos meus maiores medos quando eu saí da empresa que eu trabalhava é porque eu não ia mais viajar. Porque eu viajava muito pelo banco, entendeu? Eu ia muito para São Paulo, ia muito para os outros lugares, para treinamento, para inauguração de novas filiais. Então eu viajava bastante. E eu tinha esse medo, acabou. Essa mamata de viajar pela empresa acabou. E quando eu viajei para Frankfurt em 2013, eu falei, cara, não acabou. Eu tô viajando pelo meu mecânico. Você tem ideia do que é isso? Eu nunca tinha viajado para fora. Eu nunca tinha saído do Brasil e fui para a Europa. Por conta da empresa? Não. Então não acabou. Agora que está começando. Então assim, foi algo que veio assim realmente para aumentar ainda as esperanças de que empreender valia a pena, de que tinha dado certo, de que eu estava no caminho certo, de que eu estava fazendo a coisa acontecer, a coisa andar. Águida tem uma história inspiradora de perseverança, coragem e inovação. Ela demonstra que com a visão certa, trabalho árduo e uma equipe dedicada, é possível superar obstáculos e construir um negócio de sucesso. Mas ela lembra que é preciso estar preparado para os altos e baixos do mercado. Para aqueles que estão pensando em iniciar uma empresa, é fundamental fazer uma análise cuidadosa dos riscos e benefícios, além de buscar orientação e apoio de profissionais experientes. Empreender é muito gostoso, assim. É muito bom você poder fazer algo que você gosta. E o recado que eu dou é que a gente tem que enfrentar os nossos medos. Porque medo vai ter em todas as áreas, independente do que você for fazer, né? Os medos vão existir. Pessoas que falam para você que não vai dar certo, sempre vai ter. Até se você fica em casa sem fazer nada, vai ter gente falando que não vai dar certo. Vai ter gente falando para você ir lá para fora. Você tem que ir para o mercado de trabalho. Se você for para o mercado, as pessoas vão falar, fica em casa.
você não é dessa área. Então, assim, independente do que você for escolher, vai ter pessoas falando para você que tá errado. Então, você tem que se conhecer, você tem que saber o que você quer para você e tem que acelerar mesmo. Você não pode deixar que o medo tome conta de você. A gente precisa correr atrás, fazer cursos. Se não tem dinheiro para fazer cursos, vamos para o YouTube. Se não tem dinheiro para pagar a internet, vamos conversar com as pessoas, né? Tem uma saída, sempre vai ter uma saída. Não é dinheiro, sabe? É vontade. Quando a gente quer, a gente faz. Não precisa começar grande. A gente não precisa subir a escada a partir do 10º degrau. Vamos do primeiro. Vamos começar de baixinho. Vamos começar pedindo ajuda. Vamos começar pedindo para o próximo. Vamos começar pedindo para reunir. Se eu não dou conta sozinho, chama outro. Pega na mão de alguém, sabe? Eu acho que se a gente quiser, um jeitinho a gente dá. Um jeitinho a gente consegue.